Olá, primeiramente eu queria agradecer você pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar assistindo esse webinar. Eu espero que seja rico e que contribua, né, com algum conteúdo pelo tempo que você está se predispondo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe Souto, eu atuo na área de investimentos há 16 anos, mais precisamente, e venho atuando nos últimos anos com inovação, venture capital, startups, novas tecnologias. E é exatamente sobre esse assunto que eu queria conversar com vocês hoje, abordando um tema bastante em voga, que é esse conceito, né, de startup, como você pode trazer algumas dessas tecnologias e o que tudo isso que está acontecendo nas mudanças disruptivas no mundo que a gente vive. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar aqui os meus contatos. Apesar desse ser um webinar gravado, baseado em uma palestra que eu costumo ministrar nos eventos os quais sou convidado, empresas, eventos voltados para esse tema. Os canais de comunicação, né, de meios de contato, estão aí para que a gente possa desenvolver uma conversa, tirar dúvidas. Então, o principal meio de comunicação é o meu Instagram. Basta me seguir lá, chamar no direct que a gente responde, que é o @Felipe_Souto. Tem o meu contato também via WhatsApp e o meu LinkedIn também sempre à disposição. Vamos lá. Antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu acho que é importante contar para vocês um pouco da minha história. A ideia não é que a gente perca muito tempo nesse tema, mas é fundamental para que vocês entendam um pouco como vim parar nesse mundo, nesse universo, tá? Como eu comentei com vocês, eu trabalho nessa área de investimentos já tem algum tempo, fui sócio fundador de uma empresa em 2003 voltada para essa atividade, para esse segmento, chamada Futuro Investimentos. Nos tornamos aí a primeira casa de investimentos independentes do Nordeste em 2003. De 3 a 2009 crescemos bastante, abrimos diversos escritórios pelo Nordeste, consolidamos aí o nosso grupo. Quando em 2010, após uma consolidação do grupo, demos entrada na constituição de uma DTVM, que foi uma instituição financeira, é uma instituição financeira, né, autorizada a funcionar pelo Banco Central, receberam essa aprovação em 2012. Quando da aprovação, nós já tínhamos um tamanho bastante considerável, uma penetração e um market share, principalmente no Nordeste do Brasil. Nós fechamos uma joint venture com um grupo internacional chamado Azimuth, que comprou 50% da nossa empresa, o que nos catapultou e aí deu a primeiro fôlego para que a gente pudesse expandir ainda mais e crescer ainda mais os nossos negócios. À frente da área de expansão da Azimuth, né, no caso da Futura Azimuth, AZ, Futura Invest. Eu estava em São Paulo, como eu costumo brincar, e quem me segue aí bastante nas redes sociais, né, eu mando sempre um alô para Faria Lima, porque tive a oportunidade de estar lá, e lá aprendi bastante e aprendi mais ainda, não o que fazer, mas o que não fazer. E como a gente pode efetivamente ganhar dinheiro no Brasil real, mas isso é tema para outros bate-papos e outros webinars que a gente venha fazer daqui para frente. Tá? 2016, então, tivemos um exit bem sucedido dessa operação, todos os sócios venderam, liquidaram, colocaram uma grana no bolso, e aí que a nossa história com startup começa. Tá? Após esse evento, pessoal, de liquidez, foi que cada um dos sócios, éramos 4 sócios fundadores, né, e com certeza muitos aí vão assistir. Um abraço aí para o meu amigo Moacir, Daniel, Adriano, que hoje é meu sócio. Cada um seguiu o seu caminho. Eu e o Adriano, nós montamos a BTO Partners, que não deixa de ser uma casa de investimentos voltado para a gestão de recursos, o que nós já fazíamos outrora, que é o Wealth Management. No entanto, nós identificamos que era necessário fazer algo diferente. Por que fazer algo diferente? Porque quando nós estávamos lá Então nós identificamos nesse momento que era necessário fazer algo diferente.
Por que diferente? Né? O que fazer diferente? Basicamente, a gente identificou que aquele momento, lá atrás, quando nós fundamos a Futura Investimentos, a acessibilidade a produtos financeiros, acessibilidade a produtos de investimento, ela era extremamente difícil. A internet, lá em 2003, pessoal, não era nem um pouco difundida. Né? Depois a gente teve uma difusão da internet, mas mesmo assim a arquitetura das casas de investimento era muito fechada. Então, uma estrutura de distribuição de investimentos agregava muito valor. Hoje, já não agrega tanto valor. Você tem agente autônomo nascendo aí igual a macaco. Cada galho tem um. Né? Você tem aí uma proliferação das plataformas de investimento, acesso via internet. E, do outro lado, você tem uma conjuntura macroeconômica extremamente complexa e de taxa de juros em queda. Ora, se a gente já teve taxa de juros a 12, 12,5%, 14% ao ano, hoje você com taxa de juros a 6,5% ao ano, para rentabilizar melhor o capital do nosso cliente, foi-se necessário pensar um pouco fora da caixa. Então, quando nós estruturamos a BTO Partners, nós pensamos o quê? Nós pensamos em como agregar valor ao portfólio do nosso cliente, criando, então, outros segmentos que pudessem fazer sentido. Onde que estava, então, a nova economia? Aonde que estaria, então, a disrupção? Aonde que estaria, então, a inovação? Foi dentro desse contexto que nós desenvolvemos e criamos a Wiuri, que é uma Lotec, temos uma mesa proprietária de trading, que é a Brasil Traders, temos um investimento no crowdfunding imobiliário, que é a Blocks, a operação em energia renovável, através da energia solar prioritariamente, que é a Terras do Sol. Temos uma operação também de crédito, lastreada em créditos judiciais, mais precisamente precatórios, né? Demais operações de crédito judiciais. Tudo isso para quê? Para que a gente possa originar e gerar operações interessantes para que os clientes atendidos pela gestora de recurso, além de rentabilizar o capital no convencional, CDB, fundo de renda fixa, fundo multimercado e todos esses disponíveis nas mais diversas plataformas, pudesse também alocar o seu recurso em ativos da economia real, como nós chamamos, lastreados em algum tipo de inovação. Bom, e aí foi que eu fui mordido pela mosca da inovação. Posicionamos então o nosso negócio como um venture builder. Muitas vezes a gente conhece, né, e ouve falar do venture capital. O venture capital, na minha visão, existem várias definições, mas o venture capital por si só, ele é aquela estrutura onde você disponibiliza capital e você injeta capital ou compra participações, né, injetando capital em determinadas startups. Cada uma tem sua tese de investimento. O venture builder, diferentemente, ele não só disponibiliza capital, mas ele ajuda a construir, ele participa do desenvolvimento das startups e dos negócios que ele se envolve. E é exatamente dentro deste segmento que nós nos encaramos, que nós nos posicionamos. Eu, pessoalmente, tenho me envolvido em duas startups nossas, que é a Yuri, que é uma Lotec, e a Terras do Sol, que é uma Cleantech, para falar o nome bonito, né? Dentro dessa estrutura de Venture Builder. Bom, feito esse pequeno preâmbulo para que vocês pudessem entender, e aí entender como nós pivotamos, para usar já uma expressão desse mundo de startup, e como viemos parar, né? Como eu particularmente vim parar nesse mundo de startup, e virei um startupeiro, como se costuma dizer por aí, foi entendendo um pouco o choque de realidade que a gente vive. O mundo, sem sombra de dúvidas, mudou e tem mudado com uma velocidade absurda. E se empresas sólidas, consolidadas, empresários sólidos, consolidados, profissionais que estão construindo suas carreiras em faculdades tradicionais, estão estudando cadeiras e temas tradicionais, não atentarem para esse choque de realidade, vão acabar ou com empresas quebradas, como muitas varejistas já quebraram por aí, como grandes grupos de mídia, telecomunicação já quebraram por aí,
ou na fila do desemprego para aqueles que estão galgando a sua carreira. Então, é exatamente com esse propósito que a gente vai bater esse papo hoje, com o objetivo de trazer alguns insights, espero que possa ajudar vocês. E qual é, efetivamente, pessoal, a maior ameaça hoje para uma grande empresa, né? Pense um pouquinho, reflitam, qual seria a maior ameaça? E onde você lê uma empresa, pense assim, qual a ameaça hoje para minha profissão? Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, by the way, eu sou advogado, né? Apesar de trabalhar com finanças, mas de qualquer forma, você médico, advogado, engenheiro, professor, quais são as ameaças hoje que as novas tecnologias disruptivas trazem para a sua vida? E eu costumo trazer essa imagem como um símbolo disso. A ameaça para as grandes empresas e para a realidade hoje das pessoas é que hoje nós dirigimos um carro olhando para o retrovisor. A maioria dos empresários, dos líderes, dos CEOs, que estão tocando as grandes empresas, eles, por falta muitas vezes de humildade, como a gente vai ver ao longo desse bate-papo, eles acabam pilotando olhando para trás. Não adianta tentar replicar o que deu certo no passado. A gente tem sim que olhar e aprender com os erros do passado, mas dar um passo à frente e arriscar, inovar. E é dessa forma que nós enxergamos daqui para frente. Vamos para alguns exemplos. Olha que coisa legal, né? Se a gente for buscar aqui na história, né, fazer um pouco de literatura, o Steve Ballmer, que é um grande cara, sem sombra de dúvidas, mas CEO na época da Microsoft, em 2007, olha uma frase que ele trouxe quando ele estava analisando logo o iPhone, no lançamento do iPhone. Né? Ele disse, não tem a menor chance do iPhone conseguir ganhar uma fatia significativa do mercado. Será mesmo? Será? Todo mundo sabe, provavelmente o meu está aqui do lado, provavelmente vocês aí estão também com um iPhone, e ninguém está com Windows Phone, né? Da mesma forma que o Richard Jones, VP de um grande grupo, né, investidor em redes hoteleiras, donos de grandes bandeiras, disse que, olha, nós não percebemos nenhum efeito direto do Airbnb em termos de diminuição em movimento dos hotéis. Acho que eles não estão impactando em nada no nosso negócio. Isso em 2014. E para quem conhece a história do Airbnb, sabe que o Airbnb teve uma explosão meteórica e um crescimento fenomenal de forma absurda, tendo nascido de dois amigos com uma ideia, né? Air, Bed and Breakfast, é o conceito aí do Airbnb, é um colchão de ar, cama e café, né, tendo nascido desse conceito simples de oferecer não só uma alternativa de renda para quem tem um imóvel, mas uma hospedagem mais barata e mais eficiente de hotéis. Mas isso é uma outra história. Será mesmo que o Richard Jones estava certo? Com certeza não. Não teve humildade de entender o fenômeno que estava acontecendo e talvez pivotar, e viu na sua cara o Airbnb ser a maior empresa hoteleira do mundo sem ter um sequer ativo imobilizado, um sequer hotel em seu nome. E esse aqui, CEO da Blockbuster. Quem lembra do Blockbuster? Morreu, né? Acabou. Já era. Então o Jim Keynes, ele disse, o Netflix não está nem no radar dele em termos de competição. Faltou o que pro Jim Keynes? Faltou exatamente ter um pouco dessa percepção do que estava acontecendo, do que era disrupção, do que via por aí, para destruir absurdamente o modelo de negócio dele, que ele tinha um domínio e tinha tudo na mão. Capital, dinheiro, investidor, credibilidade, marca, e poderia ter pivotado, poderia ter mudado sua forma de encarar os negócios. Não é verdade? Esse é o melhor, pessoal. Olha, esse é um caso muito peculiar. Em 2014, o Luiz Eduardo Batista, um grande CEO, inclusive, brasileiro. Eu estava nesse evento, foi um evento do LEAD, que ocorreu em São Paulo, sobre mídia, novos negócios, telecomunicação, quando o Luiz Eduardo Batista foi perguntado por uma pessoa da plateia o que ele achava do Netflix. E olha a resposta dele, não somos concorrentes, mas se daqui a pouco começarem a incomodar, podemos comprar esses caras no Brasil. Pessoal, o que a gente consegue entender de empresas disruptivas, inovadoras, exponenciais, que é um conceito importante dentro desse mundo, a exponencialidade do negócio é que ninguém freia.
Não há como você frear um movimento que pega um embalo da exponencialidade. Nem a lei, muitas vezes, consegue frear. Vide o caso do próprio Uber, que todos nós estamos acompanhando aqui no Brasil. E aí vem o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, o primeiro insight que eu acho importante, a gente diferenciar o que é inovação do que é disrupção. Passou-se a fase já de inovar, porque inovar nada mais é do que você fazer algo que já existe de uma forma melhor, de uma forma diferente, inserindo um processo, inserindo uma nova, um novo contexto, uma nova estrutura, uma nova estética, um novo design, uma nova forma. A disrupção que a gente vive é você fazer as coisas de uma forma diferente, de maneira que as coisas antigas se tornem obsoletas. Elas deixam de existir da forma que a gente conhecia. Elas deixam de fazer sentido daquela maneira. E aí eu acho que todo mundo, sem sombra de dúvidas, entende isso na pele, né? O Uber veio aí e trouxe uma disrupção de fato no modelo de negócio, na forma que a gente se transporta. E aí vieram tantas outras, Cabify e por aí vai, né? Da mesma forma que o Netflix conseguiu acabar com indústrias, uma indústria multimilionária do cinema, da televisão e do entretenimento, de certa forma, porque acabou impactando indiretamente, diretamente, melhor dizendo, apesar de ser um concorrente indireto no cinema, na indústria cinematográfica, né? Hoje a gente prefere ficar em casa comendo pipoca, assistindo maratonas de Netflix, do que ir no cinema, salvo se for um espetáculo. E aí o cinema teve que se reinventar também, filme 3D, 4D e por aí vai. Mas jogos de futebol e aí essa que é a beleza, né? Já dizia Joseph Schumpeter, a destruição criativa. Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês com essas questões muito teóricas, apesar de eu adorar. O ponto é isso aqui. Quando nós estamos diante, pessoal, de um negócio exponencial, diferentemente daqueles business tradicionais, que são business que crescem frações ano a ano, o business exponencial ele começa de forma devagar, como um movimento sorrateiro, de forma bastante silenciosa, e em um determinado momento ele pega uma atração absurda e cresce de forma exponencial, destruindo e tornando obsoleto tudo aquilo que conhecíamos antigamente. Hoje, nós fazemos parte, para trazer um exemplo concreto de um business, e eu estou tocando essa operação de energia. Por exemplo, a energia solar, a energia hoje é consumida no Brasil de forma cativa, de uma única concessionária, cada região, cada local do Brasil tem uma sua concessionária, e surgiu a geração distribuída, que é a possibilidade de você gerar sua própria energia. Isso está causando um zoom tão grande entre as distribuidoras, querem mudar a legislação, tem uma conversa de que eles estão sendo prejudicados, enfim, um movimento muito similar que eu estou enfrentando, né, ao que o Uber enfrentou junto às cooperativas, aos taxistas, por aí vai. Mas uma vez que você dá a possibilidade do cidadão, uma vez que você dá a possibilidade do consumidor final ter o poder de escolher, é difícil a gente voltar atrás, é difícil ter um retrocesso. Mas vamos trazer um pouco aqui um exemplo concreto da exponencialidade. Olha o Airbnb de novo aí que eu já tinha trazido para vocês. Observem que em 2010, lá quando começou a operação do Airbnb, você tinha 0 hóspedes, né, guests, ficando aí durante o verão no acumulado deles, tá? E olha que em 2011 foi pouquinho, 12, 13, 14, 15, explodiu. Esses dados, não tenho esses dados recentes, foram dados compilados aí pela Business Week, e eu não consegui eles atualizados, mas certamente uma pesquisa mais atenta a gente consegue. Eu não tenho dúvida que essa exponencialidade ela segue numa tendência e seguirá numa tendência crescente de alta, empinado para cima, feito um foguete, até que outra tecnologia venha a haver a disrupção
E essa disrupção, na minha opinião, se eu puder trazer aqui um pequeno insight, ele vem com o blockchain, que é tirar o intermediário da história. Mas, se a gente for entrar também nesse assunto, é um assunto extremamente complexo para a gente conversar. Mas sim, muitas dessas tecnologias que a gente acha que estão na vanguarda, se também não se cuidarem e não olharem, né, como mudar e evoluir de forma constante seus modelos de negócio, vão acabar ficando obsoletos. Bom, de onde vem tudo isso, né? Por que tudo isso existe e como é que essas coisas estão acontecendo? Bom, é só olhar a nossa volta, pessoal. O mundo mudou, né? Hoje, o poder da internet, o poder de conectividade e velocidade das coisas é muito grande. Então, você junta tecnologias transformadoras com consumidores empoderados, com a comunicação veloz, extremamente conectados. Uma geração que já é o nativo digital, nasceu dessa forma, com novos comportamentos. Exatamente o que acontece. E eu trago um gráfico para ilustrar, que é um gráfico da Boston Consulting Group, que eles fizeram esse estudo analisando o seguinte: o tempo que determinadas tecnologias, olha que coisa interessante, levaram ao longo do tempo para atingir o número de 50 milhões de usuários. E olha que loucura, né? O telefone, que é algo extremamente usual e quebrou paradigmas na época, levou 75 anos para atingir o número de 50 milhões de usuários. O rádio, 38. A TV, 13. A internet, 4. O iPod, 3. O Facebook, 2. 2 anos para atingir 50 milhões de usuários. O iPhone, 1. E, mais recentemente, o Angry Birds, aquele joguinho, que foi quando a época que esse estudo foi feito, inclusive estudando esse fenômeno, atingiu um número de 50 milhões de usuários em 35 dias. Isso é inimaginável tempos atrás, né? Então você ter um negócio que tem 50 milhões de usuários com um valuation gigantesco se ocorre, né, e se dá única e exclusivamente pelo poder da exponencialidade e disrupção que a gente vive. Eu trago um primeiro hack para vocês. Olha que coisa bacana, para solidificar isso que eu estou te dizendo e a importância para a sua empresa, se você é um empresário, um diretor, se você é um estudante, como eu disse, para a sua vida, para a forma como você vai encarar a sua carreira, a sua vida, a sua empresa daqui para frente. A idade média de uma empresa listada nos Estados Unidos, lá no S&P, no Standard & Poor's, que é um índice similar ao nosso Ibovespa, das 500 empresas maiores dos Estados Unidos, já está maior do que 20 anos de idade. Ou seja, as S&P 500, as empresas maiores dos Estados Unidos, já estão maiores, a idade delas já é menor do que 20 anos. Isso desbanca e começa a desbancar empresas como GE, empresas como Harley Davidson, empresas como, enfim, infinidade aí que você pensar de heavy, né, Bombardier e por aí vai. Quem são as que estão ocupando lá? Microsoft, Facebook, Apple, Uber e por aí vai. E essa tendência, ela está exatamente acelerando em diminuir a idade das empresas no S&P 500, exatamente por conta da disrupção tecnológica. Aqui eu trago um gráfico para ilustrar exatamente o que eu coloquei, que essa average, né, antigamente, lá em 1960, era maior do que 60 anos de existência essas empresas, isso veio caindo, e a tendência hoje é que a gente tenha efetivamente uma queda ainda maior na idade, no lifetime average dessas empresas. Bom, segundo hack que eu trago para vocês. Quais são as ondas de disrupção que aconteceram e vêm acontecendo? A gente teve a primeira onda de disrupção, 95. Quem não lembra, né? Vocês mais jovens, eu sou jovem, mas nem tanto. Lá em 2000, do surgimento do Napster, 2000, 2001, surgimento do Napster, que foi uma confusão, mas que mudou paradigmas em determinadas indústrias, principalmente, óbvio, a indústria fonográfica, essa primeira onda, né, de disrupção. Depois a gente teve aí a questão das mídias, TV, viagens, aí depois uma segunda onda, né, que é o que a gente vive um pouco no atual momento, varejo, saúde, né, com as health techs, a parte de automóveis elétricos, Tesla,
pivotando aí um modelo de negócio extremamente sólido, né, de anos, né, onde o capital pesado de fato era que imperava, educação, saúde, por aí vai. Agora a gente começa a ver uma outra onda, que é essa onda onde tudo, efetivamente, que tem alguma possibilidade de ser digitalizado está passando por um processo de disrupção. E aí vem o terceiro hack. Ou você entra pro jogo da disrupção, e aí disrupt or be disrupted. Ou você entra pro jogo da disrupção e você parte também a jogar esse jogo com as mesmas ferramentas, seja você grande, seja você pequeno. E você sendo pequeno é melhor ainda, diga-se de passagem, porque você está mais leve para poder mirar ali como Davi versus Golias no ponto chave, né, naquela dor efetivamente do seu consumidor e aonde o grande não consegue atender, ou você vai ficar para trás em absolutamente tudo. Como eu contei para vocês um pouco aí da nossa história, foi isso que nos motivou a mudar, foi isso que me motiva a estar gravando, por exemplo, um webinar para vocês. Apesar de eu adorar, mas por que eu não estou numa sala de aula, por exemplo? Porque eu preciso me adaptar nesse modelo de negócio digital, online, para fazer a comunicação chegar mais rápida, mas de forma mais eficiente para vocês. Disrupt or be disrupted. Não adianta, pessoal, não adianta botar o gelzão para trás, terno, a gravata, no meu mundo, né, de investimento, e achar que você vai fazer sucesso e captar recurso, né, no mundo de investimentos da forma que você captava antigamente. O mundo mudou, as pessoas mudaram, estão mais leves, mais objetivas, mais informadas, mais conectadas, para trazer um exemplo para vocês. Quarto hack, segue na mesma linha, disrupt or be disrupted. Somente mais uma prova do que aconteceu e todos conhecem um pouco a história. A gente teve aí a nossa forma de locomoção urbana, né? Via táxis e cooperativas sempre imperaram. Camarada chegava ali em Congonhas, quem tinha lá um ponto de táxi em Congonhas era rei, né? Chegava lá em Congonhas era tapa. Chegava lá na época que não existia nada disso, né? Para alguma viagem, enfim, pela futura, filas e mais filas. Aí veio primeiro o 99 Táxi, o Easy Táxi, inclusive um brasileiro, né, fez parte desse movimento, que é o Thales Gomes, recomendo bastante o livro dele, é um cara que eu admiro muito, hoje está com a Singu, que é uma startup voltada para Singu, né, uma startup voltada para salão de beleza, mas enfim. E depois eles mesmos tiveram que se reinventar, porque veio o Uber, Cabify, mudando a forma. E agora, se eu tivesse que complementar esse pequeno gráfico, eu colocaria aqui a onda da Yellow, a Yellow, que são as nossas patinetes elétricas, que estão revolucionando também a forma de você se locomover nas grandes cidades. Bom, disrupt or be disrupted. Um pouco aqui para um exemplo real e do meu mundo, né? O mundo que eu venho, que é o meu DNA, o DNA que eu respiro, que é o DNA bancário, o DNA de investimento. Isso que vocês estão vendo pode não significar nada, mas é um banco. É o que isso? Isso é um banco repartido, pessoal. São todas as startups / fintechs, né, diga-se de passagem, dentro desse contexto, que representam um banco. Porque o que é uma fintech? E aí, olhando um pouco o mundo Brasil, né? Essas são as fintechs hoje que fazem parte do Brasil. As fintechs hoje atuam nada mais, nada menos do que pegando um banco e destroçando ele. Onde é que o banco ganha dinheiro? Em alguns segmentos. Crédito, pagamentos, crédito, seguros, investimento, câmbio. São as áreas principais na estrutura de um banco, né? Pagamento, meio de pagamento, crédito, investimento, seguros e câmbio. E você tem fintech para todos os gostos dentro desse segmento. As fintechs, então, pegam os bancos, entendem aonde dentro daqueles segmentos você tem ineficiências e como você pode fazer mais fácil e dar acesso ao consumidor a um produto, a um serviço melhor e mais fácil, mais eficiente, obviamente, com vantagens, e estão destruindo, ou melhor, mudando toda a estrutura do setor bancário, toda a estrutura de como nós fazemos negócios, de como as pessoas investem o seu dinheiro, de como as pessoas
transferem dinheiro, de como as pessoas trocam câmbio, fazem seguro e por aí vai. Os grandes bancos, principalmente no Brasil, que hoje são um monopólio, a gente tem pequenos bancos, grandes bancos que dominam, né, que são os pequenos, a pequena concorrência, é o que eu quero dizer, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, depois você vem Safra e Santander dominando todo esse universo em todos esses segmentos, precisam se movimentar, estão se movimentando. O InovaBrá é uma dessas iniciativas que o Bradesco está tendo, o próprio Cubo do Itaú, né? Estão tentando se movimentar, mas a velocidade com que as coisas mudam e a facilidade do pequeno dominar e ganhar um espaço nesse mercado é muito maior e há espaço efetivamente para se crescer e se ganhar. Por que as empresas têm feito isso? Por que o Bradesco tem o InovaBrá, o Itaú, o Cubos e por aí vai? Não é para ser legal, pessoal. Não é para ser startupeiro, não é para ser cool, não é para trabalhar de camisa polo, como hoje eu trabalho, graças a Deus. Mas é por sobrevivência. E para se sobreviver no mundo e não ser disrupted, para não ser destruído totalmente, você precisa inovar. E não tem nada a ver com tecnologia. Como eu comentei com vocês, tecnologia pode ter um pouco a ver e tem a ver com inovação, que é fazer a mesma coisa de forma diferente. Mas disrupção, você transformar determinados segmentos, não é somente tecnologia e não é principalmente tecnologia. É mindset. É a grande virtude das startups e o porquê que elas estão mudando e destruindo segmentos. Isso é importante para você. Se tiver uma mensagem para vocês levarem desse webinar, é o mindset. Isso serve para a empresa, isso serve para a vida de vocês. O mindset mudou. Esse mindset de startup é o que está fazendo com que pequenas empresas saiam de uma garagem e destruam grandes potências em várias indústrias. Nós precisamos, então, pensar como uma startup para a nossa vida, para a nossa empresa, da forma como nós vamos olhar daqui para frente para o mundo, para os nossos negócios. O que é efetivamente uma startup, pessoal? Uma startup nada mais é do que... Existem várias definições, cada um dá o seu, não existe certo e errado, não sou professoral e pouco me importa acertar uma definição. Mas uma startup é um agrupado de pessoas empreendendo esforços em um ambiente de extrema incerteza para desenvolver um determinado segmento, um determinado serviço de forma diferente ou disruptiva. Esse é o conceito de startup. Eu gosto bastante do conceito que é similar, trazido pelo Eric Rice no livro Lean Startup, né? Startup enxuta. Ser uma startup ou pensar como uma startup não é só ter uma ideia. Não basta ter uma ideia. Seja você numa grande empresa que tem um setor de inovação, seja você um empreendedor, não basta ter uma ideia, tem que executar essa ideia, tem que pensar nessa ideia em como colocá-la em prática. E é exatamente a colocação dessa ideia em prática que diferencia o pensamento Lean, o pensamento startup, do pensamento retrógrado, do pensamento de uma antiga, de uma corporação old school, certo? Por quê? Porque o pensamento startup ele basicamente envolve esse ciclo, que é muito bem trazido no Startup Enxuta, que é o ciclo do MVP, é o ciclo do Most Valuable Product. Em tudo na vida. Você tem uma ideia? Ok. O que é que você precisa de esforços mínimos, obviamente, que ninguém vai colocar dinheiro, não é ter uma ideia, e eu, como investidor, me permito fazer um parêntese, que eu recebo uma infinidade de directs, e-mails, né, e por aí vai, de PowerPoints, dizendo, poxa, eu tenho uma ideia bacana aqui, minha ideia vale 2 milhões. Eu nem leio, pessoal, porque hoje você tem meios baratos e eficientes de comprovar a sua ideia, de construir um MVP, um Most Valuable Product, e colocar ele em prática. Tá com uma ideia bacana? Coloca ele em prática, tem métricas, desenvolve um MVP, desse MVP um produto, mede, gera dados, aprende. E novamente, novas ideias, construção e por aí vai. Esse ciclo, eu tenho uma boa notícia para vocês. É muito simples. Mas a péssima notícia que eu tenho também é que ele não acaba nunca.
E tem algo muito importante aqui, que é exatamente essa palavrinha, que é o pivô. Quando essa ideia, esse MVP, ele não dá certo, seja em qualquer área, tá, pessoal? Eu falo aqui muito para empresa, para startup, mas na sua vida também. Poxa, estou no emprego que eu não gosto, que eu não quero empreender, quero ir para o marketing digital, quero ser um investidor, quero, enfim, para uma área diferente. Você vai montar sua estratégia, você vai montar um MVP, né? Um mínimo product viable, você vai montar, vai colocar em prática essa sua ideia, esse seu produto, vai medir. Se der errado, você vai entender, vai aprender, opa, não é por aqui, vou pivotar, vou mudar a forma de fazer esse negócio. E aí, basicamente isso. Você vai testar essas ideias de forma barata, rápida, com clientes reais e aí sim partir para colocar algum dinheiro para desenvolver a nova tecnologia que vai lastrear essa sua ideia, esse seu negócio, essa sua estratégia. Aqui a gente tem um choque de dois mundos. Exatamente dentro desse contexto do MVP, de você ser uma startup enxuta, de você criar esse ciclo de desenvolvimento ágil, veloz, barato e pouco burocrático, as grandes corporações e o pensamento antigo, fazendo analogia às pessoas, ao seu desenvolvimento, chocam. Grandes empresas, quando tem uma ideia, e isso, nossa, me desmotivava bastante, vamos montar um business plan estratégico. Aí você faz um calhamaço de papel que não serve pra porra nenhuma, que fica na gaveta. Aí você prepara, aí você manda para um outro setor, e aí o diretor dá o aval. Aí o cara não gosta de você, pega o negócio, bota na gaveta. E aí o outro quer puxar seu tapete, o outro quer roubar a sua ideia. Startup não tem isso, pessoal. São dois mundos diferentes. Teve uma ideia, beleza, executa rápido, agilidade. Errou, não tem problema. Errar é normal. Erra, pivota, tenta de novo. Grandes empresas que estão tendo sucesso nesse desenvolvimento são aquelas que montaram áreas separadas, segregadas, podem ser chamados aí de squads, tá? Montaram esquadrões, squads separados para desenvolver e implementar negócios sem a ingerência das diretorias tradicionais, com liberdade. E muitos negócios, essas pequenas ideias se tornaram o principal negócio da estrutura. Na minha área de fintech, tem um case que eu gosto bastante, que é o case do Modal. Quem conhece o Banco Modal, um banco extremamente tradicional, hoje o principal negócio do Banco Modal é o Modal Mais, que nasceu como uma fintech, uma startup, liderada pelo meu amigo Rodrigo Pulga, que se estiver ouvindo, manda um direct para mim, que você está em falta, nunca mais veio aqui em Salvador. E hoje é o principal negócio do banco e muito provavelmente vai fazer IPO, vai abrir capital, levando aí os sócios do banco a abrirem capital e colocarem uma puta grana no bolso. Da mesma forma, eu posso fazer N exemplos. Então, para finalizar esse pensamento, diferenças entre a startup e a corporação, execução rápida, agilidade, errar rápido. Diferentemente daquela coisa pesada, retrógrada e por aí vai. Se você hoje trabalha numa empresa ou é sócio de uma empresa onde tem esse tipo de estrutura, lembra do cara lá da Sky. Lembra lá do cara da Sky frente à Netflix. Pula fora desse barco ou muda rápido, porque vai dar de cara na parede. Está sendo pilotado a sua empresa, o seu negócio, a sua vida, olhando para o retrovisor. E isso hoje, no mundo que a gente vive, é caminhar para bater de cara, de frente, na parede. Pivotagem, o principal recado que eu queria trazer para vocês. Testar, ir para frente. Muita gente pode se perguntar, poxa, Felipe, você tá falando aí, porra, e se errar, e se der tudo errado? É isso aí. Shit happens. Shift happens too. Essa é a frase chave do Vale do Silício. Ser antifrágil, você aprender com seus erros e melhorar cada vez mais com os seus erros. O conceito da antifragilidade cabe como uma luva dentro desse contexto
de startup e inovação. Mas isso é pauta para um próximo webinar, onde nós vamos tratar certamente da antifragilidade e como aplicar o conceito antifrágil na sua vida. Eu aplico bastante. Bom, queria agradecer vocês pelo tempo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Novamente, está aqui o meu site, onde vocês podem ter acesso a todos os meus negócios. Estou aberto a perguntas, dúvidas, convites, inclusive, adoro. Salvador, São Paulo, Rio, costumo estar mais entre Salvador e São Paulo. Podem entrar em contato comigo e espero o contato de vocês. A oportunidade de investimento também a gente analisa, o nosso grupo de investidores. Até a próxima.